Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 13 e 14, que dizem: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Bom, queridos, aqui está uma promessa de Jesus para nós, né? Primeiro, que nós devemos orar no nome de Jesus. Como eu expliquei na lição anterior, essa é uma das grandes provas da divindade de Jesus. Ou seja, a eficácia da oração feita no nome dele. Qualquer ser humano pode experimentar esse benefício e verificar a ação sobrenatural de Deus. Ação sobrenatural não precisa ser um anjo aparecer na sua frente. Não, é o cuidado de Deus no nosso dia a dia. E nós oramos no nome de Jesus exatamente por causa disso, para que nós recebamos essas bênçãos, esses cuidados, baseado no mérito de Jesus e na intercessão de Jesus por nós. Então veja, não é baseado na nossa justiça. Como eu expliquei, é um ponto central. E poucos sabem, e pelo contrário, se gabam quando recebem alguma coisa. Algumas pessoas se acham melhores que os outros porque receberam algo. Não. O que Deus nos dá é apesar das nossas maldades. E por isso que Ele nos dá no nome de Jesus, que Ele sim é perfeito. Bom, e o que Jesus explica aqui está baseado, por exemplo, em Mateus capítulo 7, que Jesus diz: Pedi e dá-se-vos-á. Porque aquele que pede vai receber. E ele explica qual que é a dinâmica disso. Ele diz: qual dentre vós, que se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E ele diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então o relacionamento nosso com Deus é um relacionamento de um filho para com um bom pai. Então ele nos dá boas coisas. Então se a gente pede um pão, ele não vai nos dar uma pedra. Isso seria maldade. E também não ocorre o inverso. Se a gente pedir uma cobra, por exemplo, ele não vai nos dar uma cobra. Infelizmente, isso é extremamente comum. A gente pede uma pedra, pede uma cobra, pede um escorpião e reclama com Deus quando ele não o dá. Mas ele é pai. Ele não vai nos dar coisas que nos sejam prejudiciais. A menos que a gente insista tanto, reclame tanto, murmure tanto, que ele tenha que permitir que essa coisa chegue até nós para que a gente possa aprender que aquela cobra, aquela coisa não vai nos fazer bem. Que aquilo é ruim. Então, veja só. Aqui, então, há um contexto. Toda mensagem, toda palavra, todo versículo tem um contexto. Quando Jesus diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ele está dizendo, então, que pode pedir qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo? Por exemplo, se você pedir que a igreja de Jesus Cristo na Terra desapareça, ele vai te conceder isso? Se você pedir que Deus deixe de existir agora, ele vai te conceder isso? Não, né, querido? Se você pedir que, surja um novo continente no meio do Oceano Pacífico, ele vai te conceder isso? Não, né, queridos? Não é isso. Deus que não tá fazendo como se ele fosse um gênio da lâmpada, né, que você pede o que quiser e pode ser a coisa mais absurda e ele vai te dar. Não, queridos, Deus não é assim. Essa mensagem está dentro de um contexto do ensino e da pregação de Jesus como um todo. Por exemplo, no capítulo 15, que nós chegaremos, Jesus vai dizer: se vós permanecerdes em mim, então veja só, primeiro critério, nós permanecemos nele. Segundo critério, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, ele vai responder a oração? Vai. Mas qual que é os critérios? Nós permanecemos nele, ou seja, com os mesmos valores, os mesmos princípios, a vontade alinhada com a vontade dele, e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, todo o ensino de Jesus estiver dentro de nós. Aí você só vai pedir o quê? Coisas de acordo com a vontade de Deus, e Deus, claro,
vai ter essa vontade de realizar a vontade dele. Por exemplo, as pessoas oram por bênçãos, oram por isso, oram por aquilo, mas eu não vejo orando por algo que a Bíblia diz para orarmos. Orar por sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria em qualquer área da vida, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á concedida. Então, veja só como a nossa mente é diferente da mente do Evangelho. A gente fica pedindo 1000 coisas, mas não pede o que o Evangelho nos ensina a pedir, que é sabedoria. Nós temos um livro na Bíblia inteiro de sabedoria, que é o livro de Eclesiastes. Temos um outro livro inteiro de sabedoria, que é Provérbios. Na verdade, temos vários livros na Bíblia que têm a mensagem de sabedoria. Mas as pessoas não querem sabedoria, elas querem ser teleguiadas, né? Deus, eu vou pelo caminho X, Y, Z. Fala, Deus, eu não quero nem pensar. E aí, é o caminho X, né? É o Deus bola de cristal. Não, Deus quer nos ensinar. Ele não quer ser um ditador que diz o que você tem que fazer. Ele é um pai que ensina o filho a sabedoria. Então você deve pedir a Deus o quê? Sabedoria. Pare de pedir: Deus, me fale o caminho exato que eu tenho que fazer. Não, queridos. Não é. Deus não é assim. Assim é no misticismo, no paganismo e na dona lá da bola de cristal. Ela vai te falar o que você tem que fazer e você siga aquilo se você quiser. Mas com Deus, com o Evangelho, é sabedoria. Isso você pede e Deus dá. É o que Jesus diz. Se você pede isso no nome dele, ele concede. Outro critério, 1 João capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Claro, porque Deus não vai fazer algo contra a vontade dele, porque se é contra a vontade dele, é algo que vai ser, no fim das contas, ruim. E ele não quer nos prejudicar. Então, se o pedido for de acordo com a vontade dele, ele a realiza. Então, só há duas opções, que é isso, quando você ora a Deus. Ou ele realiza aquilo que você pediu, se aquilo que você pediu for algo bom, ou ele não realiza aquilo que você pediu, porque ele tem algo melhor. Então, é assim que funciona. E você confia que ele sabe o que está fazendo, você crê, você tem fé. É pela fé. Você crê que se ele realizar, ótimo. Se ele não realizar, ótimo. Porque ele sabe o que faz, ele é onisciente. Nós precisamos voltar a confiar em Deus. Creia que ele sabe o que faz. Então, queridos, esse é o princípio. Eu tenho uma pregação inteira sobre isso. Depois vocês podem procurar no YouTube, posso até divulgar aqui. Mas esse é o princípio. De acordo com a vontade dele, se as palavras dele estiverem em nós, se nós estivermos nele, e pedindo as coisas que as Escrituras e Jesus nos ensina. Peça sabedoria, peça perdão, peça para que os frutos do Espírito se manifestem e sejam produzidos na sua vida. Peça para você ser um bem-aventurado, peça para você ser uma bênção para os outros. E por aí vai. E isso Deus vai ter toda a alegria em te ajudar a realizar. Ore também para que você não caia em tentação. Ore conforme o Pai Nosso. Não é a oração que Jesus ensinou? Veja se a oração do Pai Nosso está de acordo com a oração que você faz. O que as pessoas na TV fazem. Ore conforme o Pai Nosso. Ali está o modelo. Ore assim e, como Jesus diz, eu farei esses pedidos realizados no meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.